Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Glória a Jesus. Uma igreja firme na fé, na palavra. Josué capítulo 1. Hoje eu posso ver que nós estamos como a geração de Josué. Nós estamos como aqueles que estão entrando para a terra prometida. Nós somos a geração de Josué, a geração que marcha, a geração que dá ouvido à palavra, a geração que não tem medo dos gigantes, a geração que tem enfrentado oposição. Famílias aqui, maridos, esposas, filhos, todos nós sabemos que a nossa luta, ela só é vencida quando estamos debaixo da unção e da autoridade do Eterno. As lutas serão vencidas, amém? Todas as lutas serão vencidas. A luta que você está enfrentando será vencida. Josué capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até a grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Essa história é o segmento do sucesso ou do fracasso de um povo. Essa história, ela faz parte do plano de Deus na vida de muita gente, de muitos líderes de Israel. Essa história, ela tem uma finalidade hoje para nós: mostrarmos que em Deus nós podemos vencer oposições. Mostrar-nos que em Deus o processo de luta, de sofrimento, não é maior do que a sua promessa. Essa história tem hoje um legado para cada um de nós. Confiarmos em Deus, acima de tudo. Confiarmos nas suas promessas, acima de tudo. E confiarmos em nós mesmos, que seremos capazes de alcançar aquilo que Ele prometeu. É interessante, irmãos, porque quando Moisés sai do cenário, Josué é chamado, e Josué só é citado em Êxodo, lá no capítulo 20 e pouco. Deus fala a respeito de Josué. Josué
era só um coadjuvante, era um homem que só tinha uma função: servir Moisés, servo de Moisés. Mais nada a Bíblia fala a respeito de Josué, a não ser quando chega no termo de Êxodo. E quando fala agora desse pronunciamento de Deus, Deus diz a Josué: olha, meu servo Moisés é morto, agora tu irás conduzir a esse povo a uma terra que prometi. É muito fácil quando as coisas nas nossas vidas concorrem sem problemas, sem lutas. E dependendo da onde nós saímos e da formação que tivemos, é muito mais fácil. Esses dias eu estava comparando a história de George Bush Jr., foi presidente dos Estados Unidos depois do seu pai, mas o seu pai tinha uma história. Seu pai era empresário, um homem que tinha sociedade com petróleo, um homem que tinha negócios, um homem que tinha uma vida já bem crescida financeiramente, próspera financeiramente. Então, quando George Bush Jr. vai assumir a presidência dos Estados Unidos, foi muito mais fácil, porque da onde ele veio e qual foi a sua formação? Dependendo de onde você veio e qual foi a sua formação, o que você já alcançou, você já está vivendo em vitória. O lado contrário é quando você pega Barack Obama, que vem de um lugar simples dos Estados Unidos, Honolulu. Ele então começa a sua vida com dificuldades, seu pai morre, ele passa aquele processo todinho na vida, e ainda mais, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos da América. Quem você acha que pagou o maior preço? George Bush Jr. ou Obama? Quem que você acha que pagou o maior preço? Claro que foi Obama. Porque da onde ele saiu e a sua formação. Eu quero te dizer, Deus tem te dado vitórias. Deus tem te dado vitórias. Você pode dizer amém? Amém. Veja de onde você saiu e qual era a sua formação. Veja o que Deus tem te dado e o que Ele tem te prometido. Essa é a história de Josué. Da onde ele saiu? Ele era escravo no Egito. Josué era escravo no Egito. A sua formação foi a formação de ser escravo no Egito. Da onde ele saiu? Saiu do Egito. Deus tem promessa para você. Você pode dizer amém? Às vezes nós não entendemos o que temos que passar. Nós não entendemos o que acontece na nossa história. Mas uma coisa é certa: o Senhor está conosco. O Eterno está conosco. Você pode levantar a sua mão e dizer assim: o Eterno está comigo e eu vou vencer essa luta. Você pode aplaudir o nome do Senhor. As tarefas às vezes são tão difíceis na vida. O nosso compromisso é tão grande que a gente precisa ter motivação de Deus. A gente precisa ouvir a voz de Deus. A gente precisa sentir o toque de Deus. E não foi diferente com Josué. Deus chamou Josué e falou para ele: olha, você se prepara, porque você vai introduzir esse povo a uma terra que eu prometi. E era uma tarefa muito grande, muito difícil, porque substituir o grande legislador Moisés, não teve um homem igual a Moisés na face da terra. Substituir Moisés naquele momento era o maior desafio de alguém que não era nada. Da onde Josué saiu? O que ele tinha? Era filho de príncipe? Ele era herdeiro de alguma coisa? Nada. Mas ele tinha uma promessa: não te aparte do livro da lei. O livro era os 10 mandamentos. Não te aparte deste livro. Medite nele de dia e de noite, para que tu possas viver prudentemente, te conduzir prudentemente. Olha, irmãos, nós, quando ouvimos esse tipo de desafio, somos motivados a, em Deus, fazermos coisas maravilhosas, preciosas. Em Deus,
realizarmos os sonhos, não só aqueles que estão dentro dos nossos corações, mas sermos bênção na vida de muitas pessoas. Em Deus faremos proezas, diz o texto. Em Deus nós faremos obras maravilhosas. Nós declaramos toda noite aqui, se Deus é por nós. Os discípulos estavam com Jesus, mas tiveram problemas. Os discípulos andaram com Jesus, mas também tiveram problemas. Nós também teremos problemas. Mas uma coisa é certa, se guardarmos as suas palavras, se guardarmos os seus mandamentos, Ele é fiel e justo para completar aquilo que Ele começou, Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra é poderoso para completá-la. O problema, muitas vezes, nós vamos nos encontrar sozinhos, nós vamos nos encontrar entrincheirados, nós vamos nos encontrar com problemas maiores que a nossa altura, nós vamos nos achar sem direção. Por quê? Porque isso faz parte da vida, isso faz parte do processo, isso faz parte da prova de que Deus não vai falhar. Se não tiver luta, se não tiver problema, como nós vamos sentir o agir de Deus e como vamos ficar dependentes dele. Precisamos ser dependentes de Deus. A promessa foi essa. Josué tirou o povo de uma terra agora. Moisés tirou o povo de uma terra. Josué tinha que introduzir um povo numa terra. E a realidade era essa. Josué precisava fazer conforme Deus queria. E não é fácil. Porque Deus, Ele manda você ter fé. Ele manda você ter fé. Agora, como Ele vai desenrolar? Sossega teu coração. Sossega teu coração. A prova disso foi que Deus fala com Josué a respeito da sua motivação positiva. A sua motivação tem que ser positiva. E a visão que Deus dá a Josué é essa. Ele precisava sonhar o impossível. Sonhar o impossível. Atravessar aquele povo para o Rio Jordão e também passar pelo meio de Jericó e chegar à terra onde Deus havia prometido. Eles teriam que lutar muito, teriam que entrar num estado de total harmonia com a sua capacidade de enxergar o impossível. Se você não está enxergando, passe a sonhar o impossível de Deus na sua vida. Porque muitas pessoas vão dizer assim, olha, difícil isso. Não ande com gente que não acredita nos seus sonhos. Não ande com gente que não tenha a mesma fé que você tem. Não compartilhe os seus sonhos com gente que não bate palma para os seus sonhos. Sonhar os sonhos impossíveis, você tem que andar com pessoas que sonham os mesmos sonhos, que tenham a mesma fé, que consigam se alegrar com a sua alegria. Por isso Deus falou para Josué, olha, não te aparte do livro da lei, e não vai nem para a direita e nem para a esquerda, te conduza prudentemente pelo caminho que te mostrarei, para te fazer prosperar. Porque essa palavra caiu tanto assim em descaso por causa do uso mal feito, mas a prosperidade de verdade vem de Deus.
A prosperidade, ela compartilha com aqueles que estão necessitados. Quando alguém conquista alguma coisa que é absolutamente egoísta, isso não é prosperidade. Mas a prosperidade, quando te alcança, você consegue compartilhar. Hoje o mundo é de uma visão corporativa. As empresas acabaram com esse negócio de chefe isolado numa sala, subchefe em outra. Você pode ver em qualquer lugar de grandes empresas. Hoje é uma sala assim aberta. Uma sala aberta. Mesa do chefe do lado da outra mesa do outro, coisa e tal. Sabe por quê? Porque o mundo hoje é corporativo. Eu preciso de você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Josué precisava entrar com aquele povo para a terra prometida, mas Josué precisava de pessoas que tivessem a mesma visão que ele. Sonhar o sonho impossível de Deus. Sonhe o sonho impossível de Deus. Tem luta? Claro que tem luta. Os discípulos estavam com Jesus e o barco estava naufragando. Tem luta, meu irmão. Aonde não tem luta? Teve luta no céu, guerra no céu. Aonde não tem luta, tem luta. Mas nós temos que entender que o nosso sonho não pode morrer. E Deus falou a Josué a respeito disso, que naquela ocasião tinha uma ideia aproximada entre escravos que vieram no meio do povo judeu e crianças que não eram contadas, e mais as mulheres que não eram contadas. Eles falavam em 600 mil pessoas, mas chegaram a um total de 2 milhões de pessoas, fora animais. Sonhar o sonho impossível de Deus. Mas com Deus nós faremos proezas, amém? Com Deus nós fazemos proezas. Camarada era escravo no Egito, não era nada, e agora conduzindo uma nação, quase 2 milhões de pessoas, e fazer prosperar, e fazer granjear, e tomar a terra, e dominar geograficamente Canaã. Deus é Deus. Levanta a tua mão. Diga assim para você: Senhor, eu creio em Ti, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Ele é Deus. Nós não temos como costurar muita coisa aqui, mas tem coisa aqui interessante na história de Josué, pelo processo que ele passa, aonde o anjo do Senhor teve que testificar a missão dele. Mas não vamos falar sobre isso porque vamos gastar tempo aqui. Sonhe o sonho impossível. Fé. Segundo passo, fé. Eu costumo dizer para os pacientes que eu cuido o seguinte: qual é a sua intimidade com o espelho? Passe a se gostar mais diante do espelho. Passe a se ver mais diante do espelho. E quando você estiver diante do espelho, acredite naquela pessoa que vai aparecer para você. Fé. Fé em Deus. Fé em Deus. Fé em Deus. Porque vai acontecer momentos que você vai ver que somente a tua fé é que vai prevalecer. Vai haver momentos que somente a tua fé é que vai prevalecer. Porque tem horas que a gente ainda tem apoio aqui, tem apoio ali, tem acolá. A gente tem apoio. A fé está junta, mas ela está ali querendo operar. Aí o que acontece? Uma coisa sai daqui, outra sai dali, e acaba ficando a nossa imagem no espelho. Tenha fé em Deus. Creia que Deus existe mesmo. Faça voto, faça realmente um compromisso com Deus forte. Mas é uma relação, não é religião. É uma relação de vida. De vida. É você viver realmente sentindo a presença de Deus na sua alma. Por isso que lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, disse que sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Segunda coisa ainda sobre fé.
tenha fé em você. Tenha fé em você. Deus acredita em você. Você acredita em você? Se ame, se goste, se aprecie. Diga que você é filho de Deus. Diga que você foi criado para servir aquele que é o dono dos céus e da terra. Diga que você foi alcançado pelo seu amor, que Ele não vai te perder. Se olhe no espelho, se aproxime mais de você. Veja quem você é de verdade e comece a crer em você. Acreditar que é possível pela fé. Pela fé. Josué precisava agora se introjetar, porque esse processo da gente estar sempre dependendo de alguém, às vezes os filhos se casam, as pessoas se casam e ficam dependendo do sogro, do pai, dependendo de alguém. Mas essa hora que nós não temos que depender de ninguém, a não ser acreditar na nossa própria condição. Eu posso, Deus me chamou, eu vou vencer. Ter fé em você, meu irmão. Acreditar que você é escolhido de Deus. Acreditar que você pode. Fé. A primeira causa importante para quem quer vencer na vida é ter fé. Fé. Porque se não tivermos fé, nós vamos andar duvidosos. Eu, às vezes, tenho lidado com situações de poder ouvir pessoas dizendo o seguinte: mas lá em casa ninguém acredita em mim. Ninguém reconhece que eu sou capaz ou que eu vou ser alguma coisa. Nos remete àquela coisa lá de Davi, né? A síndrome da família de Davi, né? Tem um irmãozinho aí, tá cheio de pulga lá com os animais nos campos. Não é nada não. Aí o profeta manda chamar lá, Samuel manda chamar. E Jessé, seu pai, não, garoto, sabe o que ele quer aqui? Aí Samuel falou, não, chama ele lá assim mesmo. Aí chegou Davi com a roupinha toda de pastorzinho, com alfoze. Aí Deus falou assim, olha, não olha para a aparência não. Aí Deus falou, é esse aí. É esse aí que vai ser o rei de Israel. É isso aí. Samuel vai lá e derrama o óleo na cabeça da criança. De catador de pulgas de animais, para ser um dos maiores reis da história de Israel. 40 anos de paz e prosperidade. E hoje mencionado como o maior rei na história bíblica. O homem mais rico em Israel foi o rei Davi, que veio da miséria. Mas Davi acreditou nele, teve fé nele. Não deixe ninguém tirar aquilo que Deus te deu. Não deixe, porque às vezes as lutas tentam simplesmente complicar para Deus mostrar que está com você. Vou repetir. As lutas, muitas vezes, chegam a nós para complicar, para provar que Deus está com você. Porque quando está tudo certinho, a gente tem uma vida meio cômoda, né? Fica aquela... Mas quando o negócio começa a complicar, aí a gente sabe, não, Deus está comigo. O Senhor é minha força e a minha fortaleza. Nele confiarei. O Senhor está com aquele que busca, e busca de todo o coração. Passa a se gostar, passa a se olhar mais diante do espelho. Experiencie isso. Passa a se ver e dizer, eu sou o melhor de Deus. Eu tenho fé, sou filho de Deus, sou a filha de Deus. Deus me escolheu para grandes obras nessa terra. O Senhor me chamou. E não importa, dependendo de onde você saiu, você também vai construir uma história como os grandes homens de Deus construíram. Não importa, talvez você está já no meio da sua história, o inimigo está botando uma pedra no teu caminho para impedir você de caminhar.
Ainda falta mais caminhadas, mas eu quero dizer, Deus está com você nessa caminhada. É isso que ele fala para Josué. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Fé. Seja um homem, uma mulher invencível. Teria muita coisa para falar, porque o livro que trata mais de guerra, mais de sangramento, de batalha, mais de lutas, é o livro de Josué. Mas em Deus, Josué se tornou um homem invencível. Porque Deus estava com ele. Invencível. Quando você está com Deus, você obedece à voz de Deus. Vem lutas, vem lutas. Vem problemas, vem problemas. Mas Ele colocou em nós uma marca de campeão, de invencível. Ele nos chamou para sermos invencíveis. Somos capazes de ultrapassar. Eu trouxe aqui, eu não sei quantos conhecem. Lá em casa, eu compro no açaí, que é promoção, compro logo um pacotaço, né, que é baratinho. Mas a maioria aqui deva ter alguma coisa da marca Colgate, ou Palmolive, né, em sua casa. Mas quantos já ouviram a história desse homem, William Colgate? Acredito que a maioria aqui nunca ouviu falar. Esse homem veio do interior dos Estados Unidos e seus pais eram ingleses, período de muita dificuldade, muita luta, e necessidade mesmo. E para se sustentar, ele aos 16 anos teve que deixar os seus pais e ir para Nova York. Nova York, que era o mercado de trabalho. E ele foi. A sua mãe era uma mulher crente. Falou: meu filho, não se aparte da palavra de Deus. E ele foi. Chegando em Nova York, ele teve um encontro com um senhor, um velho, homem de Deus, e disse para ele: Deus vai te dar uma fábrica. Ele era apenas um adolescente de 16 anos. E uma profecia foi dada para ele. E ele foi para Nova York. Chegando lá, ele começou a trabalhar numa fabriquetinha de sabão, que era muito comum nos Estados Unidos, as pessoas mesmo desenvolverem esse material higiênico manufaturado em casa. E ele começou a trabalhar ali. E naquela fabriquetinha, ele começou a aprender o processo, né? Como deveria fazer a montagem dos produtos. E aquele senhor que havia dado emprego a ele, era um senhor de idade, e falou assim: você não quer ficar como meu sócio? Ele falou: como eu posso ser seu sócio? Eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é minha mala e as roupas. Não tenho mais nada. E aquele homem falou assim: mas eu quero que você seja meu sócio pelo teu trabalho, pela sua dedicação. Então, abriu-se a sociedade. E ele fez um voto de Jacó. Os irmãos sabem qual é esse voto de Jacó, né? Ele fez esse voto de Jacó. Ele falou que tudo que Deus o desse, ele daria os 10% para Deus. Os 10% para Deus. Aí, aquele moço, aquele senhor morreu. Ele ficou então como presidente daquela empresa. E ele começou a se interessar tanto por esse ramo, que começou a desenvolver também outros produtos, até chegar no creme dental. E tirou o nome antigo e colocou o novo nome,
Colgate, que era o nome dos seus pais. Colgate. E ele propôs no seu coração, a coisa foi crescendo, crescendo, e ele propôs no seu coração, falou para o seu contador, que abrisse uma conta, e de tudo que ele vendesse, essa conta, ele separaria 10% para colocar nessa conta. A conta era a conta de Deus. Conta de Deus. E Deus foi prosperando, prosperando, prosperando. E ele foi aumentando. De 10% ele passou para 20%. De 20% ele passou para 30%. De 30% ele passou para 40%. E há uma explosão tremenda em que ele consegue entrar em todos os continentes com o seu produto. Ele então decide verdadeiramente que Deus seria o seu sócio. Ele dá 50% para Deus. Foi o homem, até o século XIX, um dos homens mais ricos em Nova York. O homem que mais apoiou universidades, seminários, missionários, pastores, envios de missionários para o campo, sustentando com aquela conta que ele abriu para que fosse reconhecido como a conta de Deus. E até hoje nós estamos aqui. Você pode colocar no YouTube aí depois, quando terminar o culto, vai ver lá a história de William Colgate. Vai falar da sua fé, sua fidelidade. E ele fala que ele venceu porque ele era um fiel dizimista do Senhor. Essa semana eu fiquei impactado que eu não tinha assim conhecido a história de Dr. Ray. E eu fiquei impactado. Alguém me mandou aquilo e eu comecei a buscar. E ele morava aqui na Lapa. Ele foi levado para os Estados Unidos por um casal missionário. Dr. Ray, ele até o ano passado falou que ganhou mais de 100 milhões de dólares. É conhecido como Dr. Hollywood. Um homem próspero. Ele esteve no programa do Danilo Gentili, da Eliana, da Maria Gabriela, e esteve em outros programas. Em todos os programas eu acompanhei. Ele falou: você sabe qual é o segredo de ser bem-sucedido, de ser um milionário? Primeiramente, ele falou: Deus. Os meus pais adotivos me ensinaram e me deram a maior herança, a palavra de Deus. Ele nunca se afastou de falando que quando Deus tirou ele aqui, ele foi para os Estados Unidos, a sua mãe era faxineira, e ele estava se envolvendo também com alguns furtos. E ele hoje é um homem reconhecido com uma linha de produto que também distribui em vários continentes. Ele disse que sem trabalhar, sem fazer nada pelo ramo e o processo que desenvolveu de vendas, ele é um homem milionário. Aí ele falava assim: sabe qual é o meu segredo? Porque eu sou milionário? Porque eu sou dizimista. Irmãos, depois você vê aí a história de Dr. Ray como dizimista. Vocês vão ver, ele fala, não sou eu que estou falando, não, ele que fala. Eu estou só aqui ampliando. Ele fala. Mas aí, eu pensando nisso, vi o que está escrito na palavra de Deus. Olha aqui, o Eterno falou para Josué: não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. É a palavra que libera. Ele fala: olha, você sabe qual é o segredo de eu ser milionário? Ele fala assim, eu acho tão bacana a maneira como ele fala. Ele diz assim, eu sou apegado em Malaquias 3, versículo 8 a 10. Ele se ajoelha lá e diz assim, que pede ao Senhor, 33.000 cirurgias que ele fez, nenhuma deu em óbito. Ele só disse que deu 5
infecções, das 33 mil cirurgias que ele fez. E cada consulta dele, uma consulta, quando o Ricardo vai lá se consultar com ele, é $5.000. $5.000. Aí ele fala que tudo isso aqui, porque Deus que fez na vida dele. Irmãos, se vocês verem a história de Milton Afonso, Dr. Milton Afonso é dono da Golden Cross. A Golden Cross, por 2 vezes entrou em falência, mas por 2 vezes ela se levantou, está no mercado voando. Aí vocês vão ver a história dessas pessoas que estão sempre ligadas à Bíblia, batalha, luta, mas você vai ver por que vence? Fidelidade a Deus. Milton Afonso, dono da Golden Cross, ele falou agora que ofereceram mais de 900 milhões numa sociedade. Ele falou, a minha empresa estava falida. Ele disse, por que isso acontece? Por que isso acontece? Ele falou, porque eu sou fiel dizimista. Existem coisas que podem acontecer nas nossas vidas. E coisas que estão acontecendo pararam de acontecerem. Porque nós passamos a confiar mais nas coisas do que em Deus. Eu não sou louco. Posso ter até nuance de louco. Mas eu estou enxergando o que está acontecendo com o país. Eu estou acompanhando esse processo degradativo de corrupção no Planalto Central e toda a gente envolvida, mas a história deles lá não vai impedir a nossa história, amém, irmãos? A história desses homens não vão manchar a nossa história com Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Não vão parar a nossa história com Deus. Lutas eu tenho, você tem, mas nós estamos na fé. Estamos obedecendo a palavra, crendo. Pode colocar depois essas 3 pessoas que eu comentei aqui. Vê lá se não é essa história. Vê lá o caso de Obama e de George Bush Jr. Se não é essa história. A diferença muito significante de um para o outro. Mas Deus honra aquele que é fiel. Deus não pode voltar à sua palavra, irmãos. Deus não pode voltar à sua palavra. Eu quero dar uma palavra hoje, é a palavra que eu recebi do Eterno. Que aquele que nele crê, não vai ser abandonado. Confie em Deus. Confie em você. Ande debaixo da palavra. Esteja sendo dirigido pela palavra. Se ame, se olhe para o espelho. Tenha fé. Sonha o sonho impossível. E seja um homem invencível. Ande com gente que tenha fé, com gente que acredita naquilo que você acredita, com pessoas que te motivam. Às vezes, a gente tem que ficar sozinho para aprender com Deus. Eu gosto muito da história de Jacó, no capítulo 28 de Gênesis. Às vezes a gente precisa ficar sozinho. E Jacó ficou sozinho com Deus. E depois que ele perdeu tudo, foi que ele ganhou tudo. Repito, depois que ele perdeu tudo, foi que ele ganhou tudo. Que às vezes a gente está cercado de coisas, de gente, de pessoas, de bens, mas a gente não tem Deus como aquele que é o nosso maior tesouro, a nossa maior bênção. Jacó precisou perder tudo. Ele queria primogenitura, queria ascensão sobre o irmão, queria ser o herdeiro por cabeça, queria dominar. E quando ele chegou, aquele Peniel mostrou que ele não tinha mais nada e que passou a ter tudo. Quando ele perdeu tudo, ele ganhou tudo. Isso acontece conosco, acontece comigo, com você. A gente tem o a sós com Deus, o Peniel. Sabe aquele Peniel que a gente diz, Senhor, agora eu estou lascado. Aquele momento que a gente... irmão, ser sincero com Deus, Senhor, eu estou estrupiado, mas a minha fé está em Ti. Deus sabe, irmãos, Deus conhece.
quando a gente fala da boca para fora ou quando a gente fala de coração. Deus conhece. E às vezes você lá no olho do vulcão, lá no fundo do poço, você fala: Senhor, perdi tudo. Aí Deus fala: agora que você começou a ganhar tudo. Eu quero dizer hoje, seja fiel com Deus, a sua palavra. Seja fiel com Deus, a sua palavra. Seja fiel com Deus, com a sua palavra. Não mude. É o que Deus falou com Josué: não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo. Essa é a nossa história, irmãos. Eu estava saindo de casa e me considerando assim: eu sou a geração de Josué. Uma geração que levanta a espada, uma geração que acorda cedo, uma geração que acredita, uma geração que ouve a voz de Deus, uma geração que está ali envolvido com o eterno, uma geração que não se mistura com gente estranha, uma geração que tem andado na presença de Deus. Em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra no seu coração. Ser forte, corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus te fará prosperar por onde você andar. Não feche o seu coração para fazer a obra de Deus. Não feche a sua mente para fazer crescer o reino de Deus. Porque quanto mais você entregar ao Senhor a sua vida, o seu coração, o seu dízimo, os seus dons, seus talentos, mais Deus vai prosperar a sua vida. Mais o eterno vai prosperar o seu ser. Acredite. Eu queria ter um espelhinho para dar para todo mundo hoje. Para você sair daqui já assim, ó, vai enxergando mais nada, só você. Para casa, já vai assim, ó. Você tem que ter fé em você depois de Deus. Se ame, meu irmão, acredite em você. Foi isso que Deus falou para Josué. Você agora, aonde pisar a planta do teu pé, eu vou abençoar. Há uns tempos atrás, nós até fizemos um ato profético aqui. Eu até gostaria de fazer de novo, mas não consegui fazer. De botar um adesivozinho no sapato, né, na palmilha do sapato. E diz assim: aonde a planta do teu pé pisar, eu te darei por herança. Josué 1:3. Não porque você vai colocar aquilo e vai dar certo. Não, é para você exercer a sua fé. Para você acreditar, Deus está comigo. Eu vou pisar, eu vou lá e Deus vai abençoar porque Ele está comigo. Amém? Eu quero que você pense assim. Ser forte, corajoso. Não feche o seu coração para a obra, para o reino de Deus. Porque nós não somos nada sem Deus. Ele é tudo. Perguntaram a esse Dr. Ray a respeito do que ele gostaria de ser ainda mais. Sabe o que ele respondeu? Andar na presença de Deus. Os pais dele eram mormons. Andar na presença de Deus. Estar na presença de Deus. Ele estava falando ali, estava falando comigo. Quanto mais eu andar na presença de Deus, mais o eterno vai fazendo a sua obra em mim. Ele vai fazendo a sua obra em você. E prosperidade na Bíblia é diferente de você ser um cara rico. O termo prosperidade no hebraico é diferente do que as pessoas ficam. Prosperidade é quando Deus te dá, porque você consegue repartir, quando você consegue fazer com que aquilo que Deus te deu seja uma bênção para os outros, seja uma bênção para todos, e quanto mais você dá, mais você recebe de Deus. Não é essa prosperidade oriunda da pessoa ficar, né, com o coração fechado, né? Isso não é prosperidade não, gente. Aqui para nós, quantos esses homens roubaram aí da nação? Os caras tinham carretas e mais carretas, tinham tudo que queriam, comiam comidas, poxa, assim,
brincaram com bilhões e bilhões, foram roubados. Mas aonde estão chegando esses homens agora? A vergonha, sem seus rostos estampados, suas famílias expostas, suas vidas sendo varridas pela Polícia Federal. Homens que têm que fazer acordo de ilação premiada para poder não morrerem dentro da cadeia. Isso não é riqueza de Deus. Isso é riqueza do mundo. Mas a riqueza de Deus é a prosperidade, amém? É a prosperidade. Às vezes as pessoas falam assim, Reb, está na hora de você trocar esse carro. Meu irmão, vai chegar a hora certa, o momento certo. Não me incomodo, porque a alegria é um estado de espírito e não de condição social. Para mim, é o que vim lá. Eu comecei com Fusquinha. O pessoal fala, como é que você consegue entrar no Fusquinha? Meu irmão, quem entrou no Fusquinha, para andar agora com um Peugeot Passion, tá beleza. Quando eu namorava da Ilse, que ia buscar da Ilse lá no Filgueiras, o pessoal só via minha cabeça no Fusquinha. Não me via nunca. Eles não me viam. Um dia eu saí do Fusca. Eles me olharam e falaram, meu Deus, como esse homem quer dentro do Fusca. Meu irmão, Deus faz milagre. Deus faz milagre. Eu andei de Fusquinha, de Passat velho, queimava óleo pra caramba. Deus já me abençoou demais, vai me abençoar e vamos continuar. Sabe por que nós andamos na prosperidade de Deus? Eu quero orar por você. Quero orar por você. Eu sei, irmãos, que às vezes a gente acha que o problema é o mundo, é as pessoas, mas o problema somos nós. Passamos a não acreditar em Deus e ficamos com os nossos olhos presos às circunstâncias. Eu vou falar que não é só vocês não, também sinto isso. Também sinto, eu sou humano. Mas Deus sempre fala aos nossos corações, né? Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra do Senhor é mais afiada do que uma espada, é pronta para dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o que está na imaginação. Então é a palavra de Deus que fala conosco, que fala todo dia. Deus vai nos abençoar. Vamos tomar posse dessa palavra. Ser forte, ser corajoso. Às vezes a gente tem medo de falar conforme Deus quer, como Deus manda. Mas Deus está mandando eu falar para você. Toma uma posição hoje. Toma uma posição hoje. Toma uma posição hoje, porque o caminho que você está andando está errado. Toma uma posição na palavra. Não toma uma posição porque eu estou mandando você tomar, não. Toma uma posição porque Deus está mandando você tomar uma posição com Ele. Posição com Ele, a palavra dEle. Ele está com você. Ele está com você, mas existem coisas que você precisa se acertar com Deus. E a gente paga um preço, irmãos, por isso. Mas hoje é um tempo da gente renovar a nossa aliança com Deus. Renove a sua aliança com Deus, com o Eterno. Renove a sua fé com Ele. E tome por propósito sonhar o impossível. Fé, passe a se ver mais. Acreditar em Deus, acredite em você. E seja invencível. Porque Deus está contigo. Porque é muito fácil, irmãos. Eu estou dizendo isso porque é muito fácil a gente estar assim, numa visão, num propósito, em uma palavra. Ih, irmão Salles, isso aí não deu certo para fulano. E aquilo acaba... Aí a gente se torna aqui derrotado. Mas Deus falou assim, você vai ser invencível. Não tem palavra, não tem nenhum adendo humano que vai tirar aquilo que Deus colocou nos projetos da tua vida. Em nome de Jesus, amém? Senhor, abençoe a tua igreja. Abençoe as nossas famílias, os nossos sonhos, nossos projetos. Senhor, eu quero ver algo acontecendo na vida desse irmão, dessa irmã. Eu quero ver algo acontecendo, Senhor Deus, na vida dessa igreja. Pai, em nome de Jesus Cristo, desperta a nossa fé, Senhor. Abre o nosso coração para amar a tua obra, para amar o teu reino, para fazer como os israelitas faziam no deserto. Te ofertavam, davam louvores,
dançavam e dependiam da tua Shekinah até chegar à terra prometida. Que assim seja nós, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor?